Na tua avaliação enquanto jornalista, Mário Soares teve um papel mais relevante em Belém ou em São Bento? Do ponto de vista da popularidade, da notoriedade, eventualmente enquanto Presidente da República, mas Francisco Assis já o tinha dito, se calhar foi provavelmente enquanto Primeiro-Ministro que ele teve uma ação mais vinculativa daquilo que eram as suas convicções e daquilo que era o que ele tinha desenhado para um Portugal que saía de uma ditadura contra a qual ele tinha lutado. E talvez ele tenha sido aí mais eficaz na aproximação a essas suas convicções. Agora, claramente, enquanto Presidente da República, em 2 mandatos, onde ele começa por se apresentar como o Presidente de todos os portugueses, aquilo que me parece um enorme equívoco, que quanto a mim acabou depois por ter até alguns danos na própria imagem do Presidente da República, mas a verdade é que ele cunhou essa expressão e tentou aproximar-se dela exatamente com essa capacidade que ele tinha de se aproximar das pessoas, um pouco aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa tenta agora fazer, embora com um estilo substancialmente diferente, e depois também, sobretudo no segundo mandato, a forma como ele conseguiu aproveitar o seu papel de Presidente da República para politicamente expressar descontentamento relativamente aos anos de governação de Cavaco Silva. E isso acabou por lhe dar também uma notoriedade que o tornou, enquanto figura maior da democracia portuguesa, um emblema que claramente os portugueses não vão esquecer. E nessa relação com o povo português, para essa relação, aliás, contou e muito as presidências abertas? Sim, as presidências abertas, que agora para nós nos parecem banais, entretanto começaram a ser repetidas por vários políticos, eram na altura uma autêntica revolução. Uma novidade. Uma novidade. Da mesma maneira que os média, em particular as televisões, sobretudo com a privatização em 92, se começaram a aproximar das pessoas com programas feitos a partir do interior do país, com as estações de rádio como a TSF a fazer fóruns em que as pessoas diretamente podiam contrapor as suas opiniões àquilo que os líderes políticos diziam. Tudo isso nos parece hoje absolutamente banal, mas no início dos anos 90 era absolutamente revolucionário e Mário Soares contribuiu também para isso. Obrigou os média a segui-lo nesses trajetos e a mostrar um Portugal que, sobretudo nessa tal visão mediática, estava perfeitamente oculto, até porque os anos de ditadura anteriores o tinham tentado exatamente ocultar, porque não convinha muito mostrar um país que estava claramente empobrecido, um país que tinha enormes fissuras entre aquilo que era um litoral que, apesar de tudo, ia tentando algum desenvolvimento e o interior que ainda sofria, quer daquilo que eram as diferenças económicas, quer também aquilo que era o olhar político para realidades que provavelmente a nenhum político interessava encarar de forma frontal. Ricardo, já ouvimos aqui falar de vários momentos marcantes na vida pública política de Mário Soares. O que é que fez dele, em termos políticos, a maior marca que ele deixou em termos políticos, era na retórica ou era nesse contacto mais direto com as pessoas? Na retórica ele teve pessoas que superaram claramente e não é, portanto, quanto a mim, a marca mais relevante da presença de Mário Soares na política. Eu diria que era uma habilidade que ele foi construindo ao longo de muitos anos, uma capacidade de juntar à sua volta pessoas que muitas vezes eram até um pouco indissociáveis, a capacidade de criar pontos. Ele era um ecuménico, alguém que percebia que a política precisa de equilíbrios. De resto, quando ele chega do exílio de França a Portugal e percebe a força que o Partido Comunista tinha, uma das suas primeiras preocupações foi em conseguir que à direita do Partido Socialista existissem também forças políticas relevantes. E numa altura em que o PSD tinha ainda uma marca marxista, onde os bustos de Marx apareciam em algumas reuniões do partido, ele sabia que era preciso alguém e uma organização como o CDS e esteve de alguma maneira imbuído nesse espírito de tentar ajudar a que esse partido existisse. E há pouco Paulo Rangel falava aqui também de como ele depois também mobilizava pessoas para estarem em comícios de outros partidos, porque ele sabia da necessidade desses equilíbrios e era muito bom a gerir esses equilíbrios. Eu diria que essa é, se calhar, uma das suas maiores marcas e uma das suas maiores vantagens.
vantagens. Depois tinha também a força das convicções, e isso ajuda, como também se pode tornar um obstáculo. Ele não tinha medo de perder, é verdade, e perdeu várias vezes. Não sei se perdeu sempre com esse fair play que aqui é referido. Eu, enquanto jornalista, acompanhei, por exemplo, a campanha dele para o Parlamento Europeu em 99 e, sobretudo, naqueles últimos dias em que Mário Soares percebia que as coisas não estavam a correr exatamente como ele tinha ambicionado. Azedume, se calhar é uma palavra um pouco feia, mas notava-se ali um desconforto de alguém estar naquela situação e de perceber que as coisas não estavam ou não estavam a correr exatamente como ele, que tinha uma capacidade de leitura política muito profunda, achava que elas iriam correr. Mas, e isso já que foi aqui salientado, superava isso muito bem. Quando chega ao Parlamento Europeu e percebe, e o Francisco Assis já o mencionou, sabia que era muito difícil conseguir chegar a Presidente do Parlamento Europeu numa votação, ainda assim foi a votos, ficou quando toda a gente achava que ele iria depois abandonar o Parlamento Europeu. Não, ele cumpre o mandato até ao fim, até 2004, e isso mostra como ele era capaz de superar essas adversidades. Isso na política é muito importante, essa persistência. Se nós olharmos para aquilo que é o trajeto de alguns dos políticos com maior visibilidade, percebemos que é essa persistência que é uma das suas marcas distintivas. Mário Soares é um deles, Cavaco Silva também, foi várias vezes à luta, e mesmo agora, recentemente, o atual Primeiro-Ministro e o líder da oposição tem, na minha perspectiva, como característica fundamental também essa capacidade de persistência. António Costa perde as eleições legislativas, mas não é por isso que desiste. Pedro Passos Coelho era dado já como morto nas eleições legislativas e acabou por ser o candidato com mais votos. E eu acho que Mário Soares tinha isso em doses muito, muito fortes.